Olá, tudo bem? Sou o professor João Veloso, graduado em jornalismo, ciências sociais, história e também especialista em filosofia moderna e contemporânea, além de graduando em pedagogia. Nesta aula teremos mais considerações sobre a linguagem e a comunicação. Alguns termos são necessários que você conheça a significação. Por isso, não deixe de ter perto a caneta e o papel para anotar alguns termos importantes que iremos apresentar. Como de praxe, qualquer dúvida, não deixe de postar no Fórum Tira Dúvidas da nossa sala virtual. Vamos em frente então! Como vimos nas aulas anteriores, quando se estabelece a comunicação, as pessoas selecionam palavras que vão constituir a mensagem. Escolhem também qual vai ser a estrutura da mensagem, assim como o que vão dizer, a quem e em qual lugar. Todos esses fatores aos quais mencionamos são decisivos para que o processo comunicacional resulte nos objetivos propostos. Para isso, também será necessário conhecer o tipo de mensagem que desejamos comunicar, assim como as respectivas funções da linguagem. Como você já sabe, os elementos de comunicação são constituídos pelo emissor, receptor, mensagem, código, canal de comunicação, contexto ou referente e o ruído. Todos eles possuem seus significados que são importantes para uma boa comunicação, o que pode fazer toda a diferença em muitos setores, como o empresarial, além, é claro, do nosso dia a dia na interação com familiares, amigos e colegas de escola, faculdade ou trabalho. A linguagem como meio de comunicação possui múltiplas finalidades ou funções. Dar unidade a um povo. Colocar o ser humano em sintonia com a família, amigos, com o mundo em redor. É um instrumento que serve para informar, dar ordens, suplicar, prometer, maldizer, persuadir, enganar, rezar, meditar e ajudar a pensar, sonhar, criar, calcular. Essa aparente multiplicidade pode ser sintetizada em 6 funções básicas da linguagem: apelativa ou conativa, emotiva ou expressional, informativa ou referencial, metalinguística, poética, fática. Sabemos que o ato comunicativo é um ato social e, como tal, concretiza as diversas manifestações cotidianas e culturais por meio da interação, ou seja, sempre estamos nos relacionando com os outros por meio da linguagem. Sobre as funções de linguagem, é importante ressaltar algumas características de cada uma delas. Primeiramente, vamos falar da função emotiva, ou seja, centralizada no emissor. A função emotiva demonstra e revela o estado de ânimo dele, e não do receptor, pois a mensagem está distante deste último. Também conhecida por função expressiva, evidencia as marcas pessoais, as emoções e avaliações do falante, o emissor. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor, pois o emissor deixa claro que está presente no texto, pois ele é produto da mensagem, irá aparecer em cena, colocando-se nu perante ouvintes ou telespectadores. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições e exclamações. Já a função conativa é centralizada no receptor. É comum a sua presença nos discursos familiares, jurídicos, religiosos, jornalísticos, além dos sermões, propagandas, entre outros. Texto marcado pelo nome de tratamento, tu, você, já que tem por objetivo seduzir, convencer o receptor a aceitar a mesma ideia do emissor ou adotar um determinado comportamento. A função referencial é centralizada no referente, quando o emissor objetiva informações diretas, denotativas, sem manifestações pessoais, conhecida também como função denotativa ou informativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular, linguagem usada nas notícias de jornal e livros científicos. A função metalinguística é centralizada no código, a linguagem falando dela mesma, isto é, quando o emissor utiliza o código para desvendar o próprio código. Exemplos: a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta, um texto que comenta outro texto, dicionários que usam da língua para explicar e falar dela mesma. Geralmente é utilizada em análises críticas literárias diversas, em filmes, linguagem teatral, musical e em textos científicos, citações e referências. A função poética tem seu foco na mensagem, tem por finalidade tratar do universo estético e dos recursos que o condicionam. Sendo assim, abre espaço para a criatividade, ritmo, cadência, estilo, para as figuras de linguagem. Busca também despertar surpresa e prazer estético,
e geralmente é utilizada pela publicidade, letras de música e literatos em geral. É afetiva, sugestiva, conotativa e metafórica, pois valoriza as palavras e suas combinações. E por fim, a função fática, que é focada no canal, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor ou testar a eficiência do canal, ou seja, quebrar o silêncio e estabelecer a comunicação. Os murmúrios, som de telefone, celular, torpedos, sussurros, espirros, tosses, buzinas, pigarros, comentários cotidianos tais como frio, né? Como vai? Bom dia, olá. Que trânsito, que horas são? Entre outros, são comuns no uso da função fática. Nada mais é que a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Como você também já viu nas nossas aulas passadas, linguagem é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Já a linguística é o nome da ciência que se dedica ao estudo da linguagem. Na linguagem do cotidiano, como sabemos, o homem faz uso da linguagem verbal e não verbal para se comunicar. A linguagem verbal integra a fala e escrita e pode ser representada através do diálogo, informações de rádio, televisão, imprensa, entre outras. Todos os outros recursos de comunicação, como imagens, desenhos, símbolos, músicas, gestos, tom de voz, entre outros, fazem parte da chamada linguagem não verbal. Já a linguagem corporal é um tipo de linguagem não verbal, pois determinados movimentos corporais podem transmitir mensagens e intenções. Dentro dessa categoria, existe a linguagem gestual, um sistema de gestos e movimentos cujo significado se fixa por convenção e é usada na comunicação de pessoas com deficiência na fala ou audição. Hoje, existem publicações que falam sobre a comunicação feita pelo corpo. Temos alguns exemplos da chamada linguagem corporal e as suas significações, como o seguinte caso analisado entre um casal. Temos aí então o exemplo da mulher que está interessada e daquela não interessada. A que está interessada, o olhar mantém-se focado em seus olhos. Até as mais tímidas vão perdendo a timidez e encarando o rapaz de uma forma mais visual. A não interessada costuma desviar o olhar ou olha para a paisagem. A interessada por um determinado rapaz tem uma postura contínua, alerta e cada vez mais aberta na direção dele, enquanto que a não interessada continua fechada com braços cruzados ou mãos colocadas no bolso. A que está interessada tem um comportamento de beber pouco, não quer perder os sentidos e acabar passando uma impressão ruim. A não interessada no rapaz já bebe mais ainda, para ter coragem para o plano de fuga, ou para ver se ele desiste dela. A interessada mantém os cabelos e objetos sendo acariciados e tocados, além de tocá-los com delicadeza, objetos como copos, guardanapos, etc. Enquanto que a não interessada continua evitando passar as mãos nos cabelos. É mais bruta com objetos, numa tentativa de demonstrar pouca feminilidade. Já a linguagem mista é o uso da linguagem verbal e não verbal do mesmo tempo. Por exemplo, uma história em quadrinhos integra simultaneamente imagens, símbolos e diálogos. Dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar a linguagem formal, produzida em situações que exigem o uso da linguagem padrão, por exemplo, salas de aula ou de reuniões de trabalho, ou informal, usada quando existe intimidade entre os falantes, recorrendo a expressões coloquiais. As linguagens artificiais que são criadas para servirem a um fim específico, por exemplo, a lógica matemática ou informática, também são designadas por linguagens formais. A linguagem de programação de computadores é uma linguagem formal que consiste na criação de códigos e regras específicas que processam instruções para computadores. Nesta nossa revisão inicial, ainda não podemos esquecer de incluir que toda palavra que possui um sentido é considerada um signo linguístico. Portanto, um signo linguístico é o elemento representativo com dois aspectos, um significante e um significado.
unidos num todo indissolúvel. Quando você ouve a palavra árvore, reconhece instantaneamente aqueles sons que a formam. Esses sons se identificam com a lembrança deles que está presente em sua memória. Tal lembrança constitui uma verdadeira imagem sonora armazenada. No caso, o significante do signo árvore. Ao ouvir essa palavra, você pensa no vegetal lenhoso, cujo caule, chamado tronco, só se ramifica bem acima do nível do solo, ao contrário do arbusto, que exibe ramos desde junto ao solo. Esse conceito, que não se refere a um vegetal particular, mas engloba uma ampla gama de vegetais, é o significado do signo árvore e também se encontra armazenado em sua memória. O signo árvore, portanto, relaciona-se com dois dados de sua memória. Uma imagem acústica, correspondente à lembrança de uma sequência de sons, o significante, e um conceito, um dado do conhecimento humano sobre o mundo, o significado. O significado dos signos linguísticos é um conjunto complexo de informações acumuladas ao longo da história das comunidades humanas. Isso quer dizer que utilizar determinada palavra da nossa língua é, na verdade, fazer ecoar por meio dela todo um processo histórico de formação de conceitos sobre a vida e sobre o mundo. O significado do signo árvore, por exemplo, vai muito além do conceito de vegetal lenhoso. Há muitos valores simbólicos e ideológicos que se podem associar a esse signo. Em várias mitologias, a árvore, por exemplo, é símbolo da vida. Em tempos de movimentos ambientalistas ativos, como os nossos, a árvore é símbolo da preservação das matas. Há também valores que só se consegue definir na efetiva interlocução. Imagine todo o conjunto de sentidos que a palavra árvore assume numa conversa entre donos de madeireiras sobre a extração de mogno. Ainda no processo comunicacional, não podemos esquecer do significado de codificar, que é transformar, no código conhecido, a intenção da comunicação, ou elaborar um sistema de signo ou um significado, que aparenta objetivos comuns. Já decodificar significa decifrar a mensagem, operação que depende do repertório, conjunto estruturado de formação de cada pessoa, ou seja, da bagagem cultural e do conhecimento prévio que se tem a respeito da mensagem a ser decifrada. O feedback, por sua vez, corresponde à informação que o emissor consegue obter e pela qual sabe se sua mensagem foi captada pelo receptor. É chamado ainda de retorno ou retroalimentação. Hoje se tornou uma palavra muito comum, por exemplo, no meio corporativo, onde volta e meia trabalhadores se importam em receber o feedback de determinada demanda. Por fim, o ruído é aquela comunicação escrita ou falada mal elaborada e que resulta no entendimento inadequado da mensagem ou na sua total incompreensão. É mais ou menos aquela brincadeira de telefone sem fio que fazíamos na infância, quando uma mensagem, após carregar diferentes versões, chegava no último receptor totalmente deturpada em relação à sua origem. Temos, então, através dessa forma lúdica, o exemplo de um ruído de comunicação que afeta totalmente a compreensão final que se poderia esperar dele. Como temos na ilustração, o poder de um boato. Zé, quero o número deste pedido. Despedido? O Zé o quê? O Zé está despedido? Eu também, o Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos. Após essa rápida revisão sobre signo, significante, significado, código, decodificador, feedback e ruído de comunicação, entre outros termos aos quais você precisa conhecer e dominar quanto à significação e intencionalidade, vamos avançar nossa aula para os principais tipos de comunicação. Primeiramente, é importante que você saiba que a comunicação verbal abrange tanto a comunicação escrita quanto a comunicação oral. É a forma de comunicação mais utilizada devido à sua capacidade de transmitir ideias de grande complexidade. Ela se faz presente nas mais diversas situações de convívio social ou nas corporações, sendo importante ferramenta para todos os tipos de relações que pudermos imaginar. Esta comunicação ocorre na forma passiva, ou seja, quando ouvimos alguém falando ou lemos uma mensagem escrita, quando somos os receptores, ou na forma ativa, quando falamos ou escrevemos, ou ainda quando somos o emissor da mensagem. Já a comunicação escrita pode ser entendida como código utilizado pelos livros, pelo jornalismo impresso, online e pelas ferramentas de comunicação virtual. Nela, o receptor está ausente, o que transforma a comunicação em um constante monólogo do emissor,
requer o máximo cuidado na ordenação das informações e na correção ortográfica de pontuação, uma vez que, se as palavras não seguirem a norma culta da língua portuguesa, podem resultar numa total falta de credibilidade para o leitor a respeito do que está lendo. Ainda que sejam possíveis as retificações, os erros ou os ruídos nesse tipo de comunicação também comprometem o entendimento da mensagem pelo receptor, assim como ambiguidade. Lembro-me até de um curioso ditado que vem ilustrar bem uma situação de contextos dúbios num texto e que diz o seguinte: é preferível um cachorro amigo a um amigo cachorro. Ao contrário da comunicação escrita, a comunicação oral é presencial, ou seja, nela emissor e receptor estão presentes, exceto no caso da televisão, do rádio e das mensagens gravadas. Esta também é um instrumento necessário para quem deseja conquistar amigos, uma vez que possibilita a interação social. Para saber como transmitir uma mensagem de forma correta, segue algumas dicas. Não tenha medo de falar. Fale com naturalidade, conforme situações difíceis e inesperadas. Planeje uma imagem simpática e confiante. Converse com desenvoltura. Se necessário, responda perguntas com segurança e não gesticule em excesso. Já a comunicação não verbal acontece por meio de gestos, sinais, códigos sonoros, expressões faciais ou corporais, imagens, outros códigos representativos. Essa comunicação pode ser utilizada de forma isolada, a exemplo dos sinais de trânsito, da mímica ou da linguagem brasileira de sinais, as libras utilizadas pelos deficientes auditivos. Na comunicação, por olhar, como o próprio nome já diz, as pessoas se fazem entender somente pelo olhar. A comunicação por mímica se aproxima daquela que é pelo olhar, já que são os gestos das mãos, corpo, face e caretas que transmitem determinada informação. A comunicação por gesto pode ser de forma voluntária, como um beijo, mas também pode ser involuntária, como mãos que não param de rabiscar ou de mexer em algo, o que caracteriza tensão e nervosismo. E a comunicação pela postura envolve o modo como sentamos, com o corpo para um lado ou para o outro, até mesmo a posição pela qual relaxamos nossos pés. Essas posturas, na maioria das vezes, correspondem ao subconsciente transmitindo uma mensagem. Outra comunicação importante, a qual devemos conhecer, é a comunicação assertiva, ou seja, corresponde à capacidade de ser assertivo, que nada mais é que uma das grandes ferramentas para conquistar amizades dos mais difíceis níveis de relacionamento interpessoal. Ser assertivo é comunicar-se adequadamente, de maneira direta, aberta, sincera, objetiva e efetiva, sem provocar constrangimentos em outras pessoas. A assertividade é definida como autoexpressão, da qual o indivíduo manifesta o que sente e pensa, defendendo seus direitos humanos básicos sem desrespeitar os direitos básicos dos outros. Na comunicação humana, o comportamento não assertivo e agressivo raramente ajudam as pessoas a alcançar seus objetivos ou a traduzirem seus sentimentos e necessidades. A postura assertiva é a habilidade de dar respostas assertivas e honestas, que sejam adequadas à cultura, à situação e às outras pessoas envolvidas. Ser assertivo é apostar na mudança de comportamento para melhor e se adaptar a todos os tipos de personalidade. Esse comportamento pode ser demonstrado através de pessoas que demonstram ser ativas no relacionamento com os outros, diretas, ou seja, não fazem rodeios e vão direto ao assunto, honestas ao utilizarem a sinceridade, mesmo que esta não as favoreça no primeiro momento, transparentes em tudo o que fazem, transmitem respeito pelos outros em todas as situações. Não podemos nos esquecer que, na atualidade, para as empresas obterem sucesso nos seus resultados financeiros, não basta ter uma equipe talentosa, coesa, sintonizada e motivada como fator fundamental. Além disso, outros componentes também se fazem necessários no âmbito de uma organização que pretende fazer a diferença. Há outra necessidade que deve merecer grande atenção das empresas, de um modo geral, no seu dia a dia: a comunicação interna. A disseminação da informação dentro de uma companhia também contempla a eficiência corporativa,
A comunicação interna tem papel fundamental e é um fator essencial desse processo. Mas o que informar? O que é notícia? A área de comunicação interna, gerenciada geralmente por um jornalista ou profissional de relações públicas, deve criar canais de comunicação, ou seja, meios que as empresas podem utilizar para implantar seu sistema de comunicação para os funcionários. Por isso, é importante também conhecer algumas delas, que são as mais usuais. Jornal Mural, veículo de informação corporativa dirigido ao público interno da empresa. Os temas estão ligados aos negócios da empresa, recursos humanos, saúde, responsabilidade social, cultura, lazer e entretenimento. Boletim, publicação com conteúdo dirigido aos públicos interno e externo, clientes, fornecedores, governo, imprensa, entre outros. TV corporativa, canal que transmite mensagens corporativas por meio da transmissão ao vivo via satélite para todos os colaboradores. O objetivo é oferecer uma comunicação mais ágil, moderna e integrada. Intranet, canal da web voltado para o relacionamento, disseminação de mensagens corporativas e realização de atividades operacionais com o público interno da empresa. Jornal institucional, publicação com conteúdo informativo e de entretenimento dirigida a colaboradores e público externo. Blog, o canal oferece a seu público informações segmentadas e diferenciadas no contexto de comunicação informal. Portal corporativo, plataforma institucional e digital unificada de relacionamento com o colaborador. Assim como a intranet facilita as atividades operacionais e administrativas dos departamentos. Newsletter, boletim informativo voltado aos diferentes públicos da organização com periodicidade regular. Fazer comunicação, seja interna ou externa, é por si só um enorme desafio. Quando bem executadas, representam um diferencial para qualquer que seja a empresa. Por outro lado, integrar ambas formando uma sinergia entre comunicação interna e externa é um desafio à parte. O resultado de uma comunicação integrada, contudo, é substancialmente superior. Para entendermos como fazer a comunicação interna e externa de forma integrada, precisamos, em primeiro lugar, entender as especificidades de cada uma dessas formas de comunicar em uma instituição. A comunicação interna é comumente entendida como um processo de trocas entre colaboradores de uma organização, envolvendo toda a equipe no processo comunicativo e pulverizando os conteúdos informativos, seja de forma vertical ou horizontal. A comunicação externa, por outro lado, possui um caráter ainda mais institucionalizado e hierarquizado. Isso acontece porque, nesses casos, há um segundo filtro dentro da organização. Nem tudo que é relevante para o público interno é para o externo. E ao contrário da comunicação interna, que visa integrar a equipe, a externa visa levar a organização ao conhecimento público, a ser vista e reconhecida como tal. Já a comunicação integrada vai além, pois pressupõe não apenas um diálogo produtivo, mas um planejamento conjunto. O processo de tomada de decisões, que deve incluir outras instâncias da empresa ou entidade que não as vinculadas especificamente à comunicação e marketing, deve ser compartilhado, ainda que haja um chefe, um superintendente ou diretor-geral a que todos se reportam. A comunicação integrada pode funcionar, então, como importante ferramenta de gestão. O resultado da comunicação integrada é uma imagem institucionalizada bem mais alinhada, mais global, evidenciado cada setor da empresa, suas atividades e especificidades. E ainda que seja algo novo no mercado, esta não é apenas uma opção, mas uma necessidade e um diferencial em uma organização, uma tendência que aponta para o futuro. Todo bom profissional deve ter como um de seus princípios básicos a boa comunicação dentro da empresa. A comunicação nessas organizações é uma forma mais eficaz da corporação sobreviver e prosperar no mercado competitivo atual. Essa ferramenta estabelece um relacionamento entre a empresa e funcionários, permitindo que eles acompanhem as suas principais ações e verifiquem o impacto de suas tarefas no alcance dos resultados traçados. Com isso, os funcionários se sentem ainda mais motivados a contribuir para o sucesso da empresa. Para se ter uma ideia do quanto a comunicação é importante no cenário empresarial, mesmo quando os funcionários demonstram interesse em cumprir suas tarefas, se não estiverem bem informados sobre os objetivos da companhia, a vontade de dar o máximo de si é reduzida. Quando utilizada adequadamente,
essa ferramenta faz com que os colaboradores queiram vestir a camisa da empresa, porque sentem-se parte importante do processo. A implementação de uma comunicação interna eficaz permite a interação e integração de todo o universo corporativo. Entre seus objetivos estão informar os funcionários sobre a empresa e ambiente de trabalho, valorizar a participação de todos os colaboradores no andamento dos negócios, além de facilitar o relacionamento interpessoal. Além disso, a sua prática também é excelente na constituição da imagem passada pela empresa, que é propagada pelos colaboradores fora do expediente de trabalho. Elaborar boas estratégias de comunicação nas organizações faz com que os colaboradores tenham uma nova perspectiva da empresa, na qual trabalham e não considerem conceitos externos. Desta forma, eles se tornam verdadeiros embaixadores da empresa em que trabalham. A comunicação nas organizações deve ser uma ferramenta de administração estratégica nos mais variados níveis hierárquicos para atingir o sucesso da organização. Nesta perspectiva, a sua prática não é responsabilidade de um departamento específico, mas sim de todos os que compõem a empresa, desde gestores a subordinados. Somente dessa forma pode-se evitar ruídos e conflitos que atrapalhem o bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. No mercado atual, oferecer produtos e serviços com qualidade é uma obrigação das empresas. Seu diferencial está em valorizar o capital humano por meio de uma comunicação desenvolvida para os colaboradores. Assim, compreender a importância de praticar esse processo constitui um desafio para as empresas. Uma comunicação eficaz no mundo organizacional pode ser entendida como aquela que transforma e muda a atitude das pessoas. Se a comunicação apenas mudar suas ideias, mas não provocar nenhuma atitude, então ela não atingiu seu objetivo. Obter êxito nesse processo significa ter colaboradores mais criativos, flexíveis, trabalhando melhor em equipe, proativos e com engajamento muito maior para entregar sempre o melhor trabalho possível. Para isso, o conteúdo deve ser efetivamente aprendido para que as pessoas utilizem aquilo que foi propagado. As empresas necessitam trabalhar o desenvolvimento de uma cultura baseada no diálogo e na troca de ideias, impressões e sentimentos para manter um bom funcionamento organizacional. Desta forma, as pessoas conhecem melhor os objetivos da empresa em que trabalham, ficando sempre motivadas e confiantes sobre sua participação em cada conquista. Além do mais, à vontade para opinar sobre decisões. É importante que os colaboradores estejam alinhados quanto aos objetivos a serem alcançados, até mesmo no dia a dia, compreendendo quais são os valores, crenças e regras da conduta da empresa. Considerando que o processo de comunicação somente é bem sucedido quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem, considerar as características do público-alvo é extremamente fundamental para o sucesso dessa ferramenta. Nesse sentido, o processo de comunicação deve ter como foco o perfil dos colaboradores da organização em questão. Cada pessoa tem sua própria construção de significados, sendo influenciada por toda a carga cultural adquirida ao longo da vida, ou seja, os indivíduos não são iguais, portanto, pensam e agem de forma diferente. O entusiasmo pode variar de pessoa para pessoa, uma vez que é um processo interno. Entretanto, a motivação sofre influência do meio externo, o que inclui a forma como uma empresa se comunica e se relaciona com o funcionário. O inverso também pode ocorrer. O comportamento humano dentro da organização varia de acordo com a experiência pessoal de cada trabalhador, e a comunicação deve se adaptar e levar em conta essas diferenças individuais. Assim, a estratégia de comunicação precisa considerar os pontos em comum dos colaboradores para que proporcione resultados positivos. A forma de se expressar, a escolha das palavras, o tom de voz ou meio utilizado na comunicação são alguns dos recursos que devem ser considerados durante a prática da comunicação, uma vez que influenciam na forma como o receptor interpretará a mensagem recebida. Como citamos, a prática da comunicação deve fazer parte das tarefas de todos os níveis hierárquicos, como intermediários entre os interesses da empresa e dos funcionários. Os gestores precisam desenvolver essa habilidade para exercer sua função adequadamente. Essa ferramenta ajuda a construir um relacionamento melhor com sua equipe, em que há mais entendimento com relação às atividades delegadas. Todas as decisões gestacionais devem envolver uma comunicação objetiva e precisa, até aquelas mais cotidianas. Para citar um exemplo no ambiente organizacional, qualquer tipo de comunicação mal feita, e-mails mal redigidos, memorandos com erros, telefones que não funcionam, informações confusas ou qualquer outro ruído de comunicação pode atrapalhar o processo de disseminação da linguagem corporativa.
Por isso, a comunicação assertiva é um cuidado que deve ser tomado pelos gestores para manter sua equipe sempre informada e motivada. O feedback é uma ferramenta de suma importância para a eficácia do processo comunicativo nas organizações e também uma das tarefas dos gestores. Esse retorno permite acompanhar como a mensagem foi recebida pelos colaboradores, certificando-se que ela cumpriu o objetivo e, de fato, gerou a atitude esperada. Caso isso não ocorra, a mensagem deverá ser transmitida novamente dessa forma, da maneira mais apropriada às características da equipe em questão. Procure entender quais são as dúvidas a fim de esclarecê-las e melhorar cada vez mais a comunicação existente entre você e seu receptor. Além desses recursos, outras atitudes são fundamentais para os gestores colocarem em prática a comunicação nas organizações e contribuírem com o estabelecimento de um ótimo relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. É importante ainda exercitar uma comunicação adequada com nossa clientela. Para isso, temos algumas dicas que são muito importantes neste momento. Quando for chamar a atenção de alguém, faça de forma reservada e justifique o motivo descrevendo o ocorrido. Peça desculpas sempre que necessário. Isso não demonstra fraqueza, mas respeito. Caso receba alguma informação que não procede, não cause nenhum tipo de constrangimento para esclarecê-la. Se o clima esquentar por algum motivo, alivie a tensão sem elevar o tom de voz e faça o possível para que o clima desagradável seja dissolvido rapidamente. E sempre procure se lembrar do seguinte: a comunicação, quando realizada de forma efetiva, favorece o envolvimento do colaborador com os princípios da empresa, reforçando seus valores frente aos parceiros. Além disso, ela é uma ferramenta que promove a sinergia para alcançar os resultados almejados. Espero que essas informações tenham sido bastante úteis para reforçar o conhecimento a respeito da importância da linguagem e comunicação no nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e até a próxima!